dia 19 de junho, tá certo? Estamos terminando nossa semana para iniciarmos aí o nosso fim de semana, né? Eu espero que todo mundo esteja bem, certo? E que vocês possam aproveitar bem essa sexta-feira, tá bom? Gente, ontem eu passei uma atividade para vocês no caderno, certo? Três questõezinhas. Vocês copiaram? Sim. Pois peguem, ó, a gente vai usar o livro também, mas primeiro a gente vai usar o caderno para corrigir rapidinho, né? Vamos lá, peguem o caderno e abram aí nas questõezinhas que eu passei ontem, dia 18, certo? Vamos lá. Quem é que pode ler para mim a primeira questão do caderno? Tia, pode ler? Pode, amor, leia. Você lê a segunda, tá certo? Miguel. Reescreva as frases passando os substantivos para a forma plural. Faça as modificações necessárias. A. Comprei o jornal na livraria. Não, Comprei. não, daqui é para ler só as alternativas, amor. Não precisa ler a resposta, tá certo? Tá. B. Pode ler, Emily. B. Perdi meu anel. C. Hã? C. Pode ler as alternativas. O réptil fugiu do zoológico. D. Muito bem. O, D. len- o lençol rasgou-se. Muito bem. Obrigada, Emily. Vamos lá, pessoal. Vocês perceberam aí que, na verdade, Bom dia, eram, tia. eram frases. Bom dia, amor. Bom dia para quem está chegando agora também. A atividade que a gente está corrigindo é a atividade que eu passei ontem no caderno, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, bora lá. Então, aí na primeira questão tinha frases, certo? E essas frases vocês tinham que colocar no plural, fazendo todas as modificações necessárias. Por quê? Porque quando eu coloco uma palavra no plural da frase, automaticamente outras palavras da frase também vão para o plural, né? Para que haja uma coisinha chamada concordância, para que a frase tenha concordância, tá certo? Bom dia, amor. Vamos lá. Primeiro era comprei os jornais, ou comprei o jornal na livraria. Como ficava, gente? Como foi que vocês colocaram? Compramos os jornais na livraria. Na verdade, presta atenção aí que o verbo é comprei, né? Como se fosse eu comprei. Então, o verbo comprei não ia mudar, a palavra comprei não ia mudar. Vamos lá tentar, vamos lá, Emily. Ó, uma dica, vai continuar comprei. Como é que ficaria? Comprei, o restante da frase no plural. Os jornais na livraria. Comprei os jornais nas livrarias, tá certo? Por quê, tia? Porque vocês iam colocar toda a frase no plural, tá certo? Então, vocês iam colocar: comprei os livros nas livrarias, tá bom? Acrescenta aí o S nas e o S livraria, ok? Comprei os livros nas livrarias, certo? Letra B. Perdi meu anel. Como ficaria? Perdi meus anéis. Exatamente. Perdi meus anéis, tá certo? É isso mesmo. Se alguém colocou diferente, tá, gente?
vai corrigindo. Letra C. O réptil fugiu do zoológico. Como é que fica? Os répteis fugiram dos zoológicos. Zoológicos. Muito bem, é isso mesmo. Os répteis, aí tinha fugiu, não pode ficar. Os répteis fugiu do zoológico, tá? É os répteis fugiram dos zoológicos. Por que, tia, dos zoológicos? Porque a questão pede para colocar toda a frase no plural, tá certo? Então fica dessa forma. Os répteis fugiram dos zoológicos. E a D, o lençol rasgou-se. Como é que fica? Como foi que vocês colocaram? Os lençóis rasgaram-se. Muito bem. Sim, os lençóis rasgaram-se. É perfeito. É isso mesmo. Os lençóis rasgaram-se. Tá certo? Perfeito a concordância aí de vocês. Certo? Muito bem. Para quem entrou agora, a gente está corrigindo o caderno, tá certo, gente? Tia, eu Vamos posso ler agora. a 3? Pode. Pode sim. Agora quem vai ler a 2 é o Miguel, tá certo? Aí você lê a 3, tá? Vamos lá, Miguel. Escreva no plural as palavras abaixo. O móvel, o funil, o coração, o pão, o trem. Muito bem. E aí, como é que fica? Móvel. Foi o que vocês colocaram. Os móveis. Os móveis. Muito bem. O funil. Os funis. Os funis. Muito bem. Tira o L e acrescenta o S, certo? O coração. Os corações. Os corações. Muito bem. O pão. Os pães. Os pães. Pães. Muito bem. Com o E no final, né? É S. Muito bem. Agora, o trem. Os trens. Os trens. Muito bem. Porque a gente viu que as palavras que terminam com M, no plural, ficam com NS no final. Perfeito, pessoal. Agora vamos lá à terceira questão. Pode ler. Escreva as palavras no singular. As réguas, os mingais, os lençóis, os gases, os tambores. A régua, o mingau, o lençol, o gás, o tambor. Dando ver chamada. Percebam, A pessoal, chamada, mas falta eu ter chamada que logo. nessa Não, questão, eu né, a perdi, questão perdi. 6, era o contrário. Lá no colégio, quem perde a chamada não tem mais volta. Basta não estar aqui, é de hoje, não é de ontem, não. A questão 2, pessoal, no caso, era o contrário da questão 1, certo? A questão 1 tinha as palavrinhas aí no plural e colocaria-se no singular. Já na questão 3 estavam no plural e vocês iam colocar no singular, tá certo? Facinho nessa questão, esse assunto que nós estudamos sobre o plural, é só que algumas têm umas regrinhas diferentes, tá certo? Agora a gente vai passar para o livro, tá certo? Na página 148. A gente terminou de fazer a correção agora do caderno e a gente vai passar para a página 148 do livro. Tá bom, gente? Hoje nós vamos estudar palavras com AS, né? Com as, S, né? ES, is, IS, os, OS e us, US, tá certo? Vamos ver algumas palavras com essas sílabas, tá bom? Tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Ok? A gente vai ver a importância desse S nessas palavras, juntamente aí com essa vogal, com essas vogais, tá bom? Agora vamos lá. Pronto, todo mundo já está com o livro?
Vamos lá, página 148, tá bom? Leia as palavras abaixo. Quem é que pode ler aí para mim essas palavras? Eu, Tia, Pode ler, Fernanda. asfalto, biscoito, rasgado, festa, castigo, lesma, fresco, escorrego, dentista, português, pastel, risco, poste, fusca, lápis, mês, dois, pasta, vestido, escola, fósforo, costa, inglês, esperto, posta, lista, castanha, estrada, máscara, três, francês, mistura, teste, castelo e cuspe. Muito bem. Pessoal, nessas palavras aí, né, a gente tem vários exemplos das palavras com as, is, os ou us. E essas palavrinhas, essas sílabas estão aí em negrito. Por quê? Vocês estão vendo que o assunto só é isso. Bem resumido. Por quê? Porque algumas palavras vêm com essa sílaba, tá certo? De vogal com S. E quando a gente tira, tá certo? Essa vogal, esse S, a palavra muda como é que eu posso dizer? Muda de sentido, né? Não ficaria com sentido. Vamos ver aí, ler esse texto, tá certo? Yasmin, tinha pedido para ler. Leia aí. A história do livro. Tá certo? É uma história, é um livro de Ruth Rocha e Otávio Rocha. Vamos lá. Leia o texto abaixo. A história do livro. Os primeiros livros feitos pelo homem há 5.000 anos eram de barro, na forma de pequenas lajotas. Eram coleções de documentos como testamento, contas, cartas. Ele tinha formatos diferentes. Eram quadrados, redondos, ovais ou retangulares. As placas eram numeradas para facilitar a consulta e guardadas em prateleiras. O povo responsável por esse livro foram os sumérios. Observe as palavras: ovais, redondos, testamento e cartas. Obrigada. Gente, pronto. Vamos lá. Nesse texto aí, né, que a Yasmin leu, por que que o livro vem trazer esse texto para vocês, né? Além de dar informações sobre como eram os livros, que vocês perceberam aí, né? Que antigamente os livros eram feitos de quê, pessoal? Segundo o texto. Não eram livros assim de papel como a gente conhece hoje. De que eram feitos os livros antigamente? Era de barro. Era feito de barro. Muito bem. E eles tinham, né? Eles eram apenas uns quadrados ou retangulares ou eram redondos, né? Calma, gente. Ou eram redondos, tá certo? E os livros eram feitos assim. Mas por que é que o livro de vocês vem trazer esse texto? É simplesmente para falar para vocês a história do livro? Não, tá certo? O livro de vocês vem trazer esse texto, porque nesse texto tem um monte de palavras, tem várias palavras, que tem AS, ES, IS, OS e US, né? Que é as palavras que nós estamos estudando. É tanto que a primeira questão da atividade, da página 149, será exatamente isso, para vocês circularem as palavras encontradas aí no texto.
Tá certo? Tem várias palavras. Aí vem aí no quadro verde os exemplos, né? Ovais, redondos, testamentos e cartas. Agora eu vou pedir para vocês, com calma, tá certo? Que vocês me digam no chat exemplos, primeiro, de palavras que tenha AS. Pode ser no início, no meio ou no final da palavra. Coloque no chat para mim qualquer palavra que não seja do texto, tá certo? Que tenha AS, que vocês conheçam. Que tenha AS. Podem começar. Pronto. Deixa eu acompanhar, tá? Vou começar aqui pelo primeiro, aí eu vou acompanhando. Mas que tenham AS, pessoal, com esse som de as, is, os e os, tá certo? Facas, asfalto, construção, não tá nessa regra. Por quê? Porque construção tem ONS, tá certo? Eu quero que tenha AS. AS junto. Construção não tem, tá certo? Ascensão, colocaram assar, né? Que tem os dois S. Procurem palavras que não tenham os dois S, gente. Que tenha AS, como asfalto, facas. Pode ser no início, no começo e no final. Tá certo? É com AS. Tá certo? AS. Já colocaram com S, né? Que é estrela, mas a estrela tem. Porque tem os dois. Tem o ES e tem o AS. Muito bem. Estrelas. Estrelas, tá certo, né? Tem o AS no final. Castanha, pedras, rasgado, castanha, portas. Pianos tem OS, mas não tem AS. Castelo, pastel. Pasta, muito bem. Pronto. Gatas. Escada não tem AS. Escada tem ES. Tá certo? No início, eu pergunto. Vão colocando conforme eu vou dizendo, para a gente ver essas palavras, tá certo? Vamos lá, para vocês tirarem as dúvidas. Fraldas. Muitas palavras no plural, pessoal, com AS, certo? Muitas palavras no plural, gente, tem AS no final, tá certo? Mas isso não quer dizer que a gente vai encontrar essas sílabas apenas no final. Cartas escritas, inscritas. Muito bem. Agora, com ES. Me digam aí, com ES, gente. Milagres. Estume. Não sei o que é isso. Escola. Festa. Muito bem. Estrada. Escova. Muito bem. Castelo não tem AS. Castelo tem AS. Tá certo? Gente, ó, lembrando que a gente está estudando essas sílabas, essas vogais juntas que formam as sílabas as, is, os. As palavras que vocês têm que colocar são palavras que têm AS, ES, IS, OS, US juntos, tá certo? Dentistas tem IS e AS, mas não tem AS, tá certo? Cores, muito bem. Teste, muito bem. Cores tem a S e teste tem a S também. Aí vocês percebam ó, que teste tem o S no meio e cores tem o S no final. Cuspe tem o S, mas não tem ES, tá certo? O cuspe vai ficar lá na parte do S. Inglês, correto. Lesma. Deste. Portugueses.
Esperto. Muito bem. Lesma. Agora, pessoal, vestido, né? Ótimo. Agora com IS. Me digam aí palavras com IS. Muito bem. História. Tem IS. Agora com IS. Lista. Correto. Biscoito. Correto. Lápis. Correto. Risco. Correto. Muito bem. Risco está correto. 2. Muito bem. 2 tem IS. Corretíssimo. Ovais. Espada tem ES, certo? Né? No S. Agora com IS. Lista, mistura, perfeito, risco, correto, certo? Agora, dentista, correto, porque dentista tem IS, mistura, correto. Agora, palavras, correto, com OS, OS, agora com OS. Quem é que sabe? Costa, muito bem. Fósforo, correto. Costa e fósforo. Ovos, correto. Mosca, resposta. Poste. Agosto, muito bom. Colégios, correto. Mosca, correto, né? Que já tinham colocado. Povos, muito bem. Então, vejam aí que no plural, o plural, essas sílabas formam muitos plurais. Redondos, muito bem. Povos. Então, ó, o que a gente vê com essas sílabas? Que elas formam vários plurais, tá certo? Mas isso não quer dizer que ela apareça só em plurais, certo? Mas nos plurais é onde mais aparecem essas palavras. Agora, vocês vão me dizer aí palavras com US, que tenha US. Fusão. Ó, prestem atenção. Calma, não coloquem agora. Calma, deixa eu só explicar aqui. Fusão, né, que colocaram aí, tem o S, certo? Mas esse US de fusão, o U e o S não estão formando uma sílaba, tá certo? Prestem atenção. Fusão. Eu quero palavras que tenham o som de as, es, is, os e os. Agora a gente está em os, tá certo? Eu quero palavras que tenham esse som, tá bom? De os. Vamos ver onde tem. Cuspe. Muito bem, ó. Uscus. Fusca, correto. Justo, mas é com O, tá no final, justo. Humus. Muito bem. Fusquinha. Com U, eu tô vendo que tem menos, né? Que vocês estão dizendo menos. Estão repetindo a dos colegas. Custa, muito bem. Cuscuz, muito bem, né? No primeiro. Tia, Oi, amor. castelos, postes. Não, castelos não tem o S nem fortes. Castelos tem a S e OS, certo? E postes tem OS e ES, mas o S não. Procurem, pensem em palavras com o S. Mas costura é costura, tá certo? Fica no OS, certo? Pronto. Agora, pessoal, perceberam, né, aí que essas palavras formam muitos plurais. Agora eu vou colocar algumas palavras aqui no chat, tá certo? E vocês vão ter que tentar transformar essa palavra
em uma palavra que tenha S, ES, IS, OS ou S. Tá certo? A primeira palavra que eu vou colocar é pote. Pote. Eu posso transformar essa palavra em que palavra? Ó, tá aí, pote. Muito bem. Poste ou potes, certo? Ótimo. Perfeito. Tia, na minha Oi. casa tem muito potes. Muito bem. Agora eu vou colocar outra, tá certo? No chat, presta atenção. Pato. Não tem S, tá certo? Tá certo? Como é que essa palavra pode se transformar? Posso colocá-la no plural e ficar patos, ou posso colocar um S no meio e virar pasto, tá certo? Então ela pode virar patos ou pastos, tá certo? Francês tem como transformar? Sim. Não, né? Na minha vizinha tem muito Transformar em pato. prato. Dá para transformar em prato, se acrescentar um R, né? E Sim. fica o OS no final. Muito bem. Yasmin? A minha vizinha tem muito patos. Uhum. Mas pode transformar só a palavra, tá bom? Vamos aqui a outra palavra. Olha, a palavra agora vai ser bata. Como é que eu posso transformar essa palavra? Coloquem no chat. Muito bem, Ângelo. Basta, tá certo? Isso mesmo, pessoal. É só colocar, é só acrescentar um S no meio ou no final, tá certo? Que transforma a palavra em uma outra palavra. Pessoal, esse conteúdo é o nosso conteúdo de hoje. Bem fácil, né? Bem simples, certo? Só para vocês verem aí essas sílabas diferenciadas, diferentes, tá certo? A atividade de casa de vocês vai ser página 149, tá bom? 150. E na página 151, tem aí uma produção de texto que tem assim: as lendas, como o texto Bumba Meu Boi, surgiram a partir da experiência humana. As lendas também surgiram a partir da tentativa de explicar os fenômenos naturais que acontecem no mundo, em que os seres humanos vivem. Por isso, passam de geração para geração. As lendas normalmente visam a felicidade dos seres humanos e apresentam um final maravilhoso. A estrutura desse gênero é simples: introdução, desenvolvimento e conclusão. Pesquise e escreva nas linhas a seguir uma lenda que aborde a cooperação. Tá certo? Então, vocês vão pesquisar na página 151 uma lenda que vise isso. Tá certo? Eu sei que é produção, né? Mas já que está no nosso livro, vocês têm que fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer essa pesquisa na página 151 dessa lenda. Vocês não vão criar, tá bom? Vocês vão pesquisar. O livro está pedindo para pesquisar uma lenda que trabalha a cooperação, né? A amizade. Alguém se ajudando, tá certo? Gente, desejo para vocês um final de semana maravilhoso, tá certo? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, tá? Até segunda. E várias pessoas, eu já peguei o número da chamada, tá? Mas faltaram algumas pessoas colocar o número. Coloquem agora. Só quem não colocou. Quem colocou, eu já anotei, tá bom? Só quem não colocou, Tia, já botei o meu. eu peguei já. Quem botou não precisa colocar mais, tá certo? Eu já coloquei. Beijo. Ô, tia, Até a próxima semana. Oi. onde é que vem que é o número da chamada? Tia, eu já Onde é que vi. coloca? Onde é que coloca?